Se eu te perguntasse quem é a personagem mais antiga da Bíblia, a primeira personagem, provavelmente você diria Adão, né? E você estaria parcialmente correto. Hoje você vai descobrir que tinha alguém que vivia junto com Adão. E esse alguém não é Eva. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vaishlach, hoje focando nos parágrafos 51 e 52 do Zoar, quinto ano de leitura. Existe uma tradição oral na Kabbalah, um ensinamento oral que a gente chama de Midrash, né? Que diz o seguinte: quando Adão foi criado, o plano inicial, o plano de Deus, era que Adão vivesse 1000 anos. E aí, em algum dia, algum momento ali da sua vida, Adão pede para Deus se ele poderia ver o que aconteceria com a história do mundo, com toda a humanidade. E Deus atende esse pedido. Deus mostra para Adão, numa luz espiritual, tudo que iria transcorrer na história do universo, todas as pessoas que iriam nascer no mundo, morrer, todas as guerras, enfim, todos os eventos da história da humanidade até a chegada do Messias. E nessa história, quando ele está assistindo, Adão fica sabendo de uma pessoa que deveria nascer no povo de Israel e que se tornaria uma pessoa muito importante, porque seria inclusive um grande rei de Israel. Mas, ao mesmo tempo, ele vê nessa história que essa pessoa morreria. Ela teria que nascer, seria muito bom se ela nascesse, mas por complicações ali na hora do parto, essa pessoa acabaria morrendo, inclusive na barriga da mãe. E estamos falando, claro, do rei Davi. Ele fica então sabendo que isso aconteceria com o rei Davi. E aí Adão propõe para Deus uma espécie de troca ou de doação. Ele fala para Deus: será que não seria possível eu tirar alguns anos da minha vida e doar para essa figura importante que tem que aparecer lá no futuro para o povo de Israel? Eu queria que essa pessoa não morresse. Eu quero que o rei Davi viva, exista e possa fazer o que ele tem que fazer. E Deus aceita. Então Adão acaba doando 70 anos da sua vida para o rei Davi. E ele, que deveria viver 1000 anos, passa a viver 930, por isso que eu confundi com o número 30. Ele passa a ter 930 e o rei Davi ganha esses 70 anos e sua vida tem 70 anos. Então esse é o Midrash, tá? Esse é o ensinamento cabalístico. E aí, por causa disso, o Zohar explica que, de certo modo, a gente pode dizer que o rei Davi é tão antigo quanto Adão. No sentido, ele vivia já no Éden, no Jardim do Éden, com Adão. E é uma personagem realmente assim, tão fundamental quanto Adão. Tá dando para entender? Antes de vir toda a humanidade, é como se Davi já existisse, porque a origem da alma dele é ali. De certo modo, o que nós estamos falando? É como se Davi e Adão fossem almas gêmeas, né? Não necessariamente no sentido amoroso, sexual da coisa, mas almas gêmeas nesse sentido. Os dois foram criados juntos. A diferença é que 930 anos dessa alma viveram, né, primeiro e 70 anos depois. Mas esses 70 também já estavam inclusos no primeiro. Dá para entender? E nesse sentido, então, quando o Zohar vem passar esse ensinamento, o que ele quer dizer? Ele ensina para nós que o primeiro milênio da humanidade foi influenciado não por Adão, como a gente poderia pensar, mas por Adão e Davi. A energia de Davi também estava lá. Se a gente lembrar, eu não vou entrar em detalhes, mas se a gente lembrar que Davi representa a carruagem de Malhut, né, das Sefirá de Malhut e tal, é por aí que a gente deveria entender. A gente tem um domínio de duas energias atuando no primeiro milênio da humanidade. Um bom dia a todos e tudo de bom.